Imagine o privilégio de estarmos aqui fazendo um culto justamente no Monte das Oliveiras e especialmente no Getsemani, que nós no Brasil dizemos Getsemane e eu gosto de falar Getsemani. Eu gosto de falar assim. Esse lugar era muito frequentado por Jesus. Sempre que ele ia na Cidade Santa, ele pernoitava aqui com os discípulos. Ele dormia a céu aberto. Aí no dia seguinte, ele ia cedinho para o templo, pregava o dia inteiro, à noite voltava para cá e pernoitava. Então, este é um lugar muito sagrado para a gente, muito especial. Inclusive, na última semana de vida, Jesus vai acampar aqui e entrar e sair de Jerusalém 7 vezes. Sabia disso? Ele vai entrar e sair de Jerusalém 7 vezes, vindo sempre para este lugar. Ele gostava muito de orar no meio destas oliveiras. Por isso que eu vou ler no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39, o relato de como isso acontecia. Escute só. E Jesus, saindo, foi como costumava. Legal, né? Foi como costumava, ele costumava vir aqui, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Interessante que esse era um lugar de oração. Jesus, ele chama os discípulos para que eles orem. Aí ele se adianta um pouco mais, distância de 1 tiro de pedra, quer dizer, a distância que uma pessoa consegue atirar uma pedra. E lá ele se ajoelha. E a primeira vez no Evangelho que a gente lê que Jesus se ajoelhou para orar. Você pode revirar o Novo Testamento e você não vai encontrar Jesus se ajoelhando em lugar nenhum. Mas aqui ele se ajoelha, porque ele vai fazer uma súplica. Ele vai implorar muito, ele vai se humilhar. E diz, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus sabe que se ele continuar aqui, ele vai ser preso. E sendo preso, será torturado. E torturado, crucificado em seguida. E morrerá amanhã. Então ele está orando na véspera da sua morte. E ele está perguntando para o Pai: tem outro jeito? Se possível, Pai, passe de mim este cálice. Que cálice que ele está falando? A cruz, onde o seu sangue vai ser derramado para encher o cálice. Passa de mim este cálice, quer dizer, me livra disso. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que é que você deduz? Não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque a vontade de Jesus é escapar daquele sofrimento. Não é verdade? Porém, ele diz, não se faça a minha vontade, mas a tua, a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. Esse jardim aqui foi visitado por um anjo, que foi mandado do céu para confortar Jesus. Confortar quer dizer dar força, ânimo. Dizendo, vá em frente, não recue. Então o anjo ficou confortando Jesus e falando dos benefícios. E nos dizem aqui os outros evangelhos que Jesus Cristo orou 3 vezes esta oração, praticamente com as mesmas palavras. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua.
E na terceira vez que ele foi orar, ele entrou em agonia. Olha o que diz aqui o versículo 44. Ele está ajoelhado, com o rosto em terra, orando pela terceira vez, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Minha gente, Jesus começou a derramar o seu sangue aqui. Essas oliveiras foram regadas pelo sangue de Jesus. Ele não derrama o seu sangue só na cruz do Calvário. Aqui ele começa o seu sacrifício. Está orando em agonia, pedindo o livramento. Escute, preste atenção nisso. O plano de Deus é que Jesus fosse oferecido como cordeiro pelos nossos pecados, para salvar a humanidade. O que Jesus está dizendo ao Pai? Tem outro jeito? Me livra! Tem outro jeito? Deus podia falar, mandar o anjo e dizer, tem sim, meu filho. Vou falar para as pessoas fazerem bastante esmolas, bastante caridade, porque aí elas entrarão no céu. Você não precisa morrer na cruz não, tá? Mas ninguém é salvo pelas obras. O Evangelho diz que pela graça nós somos salvos. E isto é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Jesus está aqui orando 3 vezes, entrou em agonia, está suando gotas de sangue. Pai, tem outro jeito? Ô anjo, vai lá e fala para o meu filho que tudo bem. Eu vou mandar no futuro um homem que vai dizer que as pessoas vão reencarnar muitas vezes, vão melhorar e ele não precisa mais morrer na cruz não. Que as pessoas vão reencarnar muito e conquistarão sozinhas o direito de um lugar melhor. Fala para o meu filho que ele está liberado do sacrifício. Mas o anjo desceu aqui para dizer para Jesus, meu filho, se você não morrer na cruz, não haverá esperança para a humanidade. Ninguém será salvo se você não derramar o seu sangue puro e carmesim, o teu sangue santo. Esse sangue sem pecado. Porque olha aqui, eu sou pecador, você é pecadora, você é pecador. É o sangue que faz expiação pelo pecado desde o Antigo Testamento. Por isso que se ofereciam cordeiros sacrificados no templo em favor dos pecadores. Mas como que um cordeiro, um animal quadrúpede, irracional, pode tomar o lugar do ser humano pecador irracional? Eu que sou um bípede. Como que um animalzinho poderia ser oferecido em meu lugar? Aquilo era uma figura de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como no Antigo Testamento, Deus exigia que o cordeiro fosse puro, sem defeito e sem mancha, assim Jesus teve que ser também puro, sem defeito e sem mancha, sem pecado. Porque se eu tenho pecado e eu preciso me livrar do pecado, não adianta vir o sangue de outro pecador para tentar me purificar. O sangue de Pedro não me purifica, o sangue de Paulo não me purifica, o sangue de João Batista não me purifica, porque são sangues de outros pecadores. Ainda que eles tenham sido homens bons, que morreram pelo Evangelho, o sangue destes homens é contaminado, é sujo. A senhora, quando vai lavar roupa, a senhora usa água limpa ou água suja? Dá para lavar roupa com água suja? Está entendendo isso? Como que vai lavar os meus pecados um sangue sujo? Então o anjo disse tudo isso. O único que já nasceu e viveu neste mundo sem pecado foi você. Não tem outra chance da humanidade ser purificada dos seus pecados se não for pelo teu sangue. Aí Jesus Cristo, que tinha vindo para isso mesmo, ele vai receber força. Porque é triste, não é? É muito triste a pessoa estar à véspera da sua morte. E diz aqui, ó, e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai,
para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus comentou com os discípulos: está chegando aquele que me trai. E Judas vem com a multidão aqui. Se Jesus quisesse fugir, ele teria fugido. Jesus não era um coitadinho. Ele se deixa prender. Quando Judas beija Jesus, o Senhor diz: Judas, com um beijo você está me traindo? Foi nesse lugar aqui também que os discípulos tinham uma espada, e Pedro pegou aquela espada e, tentando defender Jesus, acabou cortando a orelha do soldado Malco. Então Jesus diz: Pedro, para com isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem vive pela espada morrerá. Você acha que eu não podia agora mesmo, Pedro, orar ao meu Pai e Ele não me mandaria 12 legiões de anjos para me defenderem? Eu estou aqui porque eu quero. Eu vou me render, eu vou me entregar. Deixem ir os meus discípulos. É a mim que buscais. Você está compreendendo? Você não tem que buscar os discípulos de Jesus. Você é devoto de Pedro? Você é devoto do Tadeu? Do João Batista? Jesus disse: é a mim que buscais. É a Jesus que você tem que buscar. Aí deixaram ir os discípulos, deixaram eles escaparem, e Jesus permitiu-se amarrar. E aí Jesus Cristo vai ser torturado, julgado, não é? E você já sabe o que acontece, nós vamos conhecer também esses lugares. Só que Jesus Cristo, antes de sair daqui, ele olhou para aquele soldado que estava sem orelha, orelha cortada, pendurada, né? Orelha pendurada. Jesus chegou na orelha dele. Esse Malco foi seguindo a multidão e passando a mão na orelha o tempo todo. Mas parou de sangrar? Minha orelha está arrumadinha? Como é que pode? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Você já pensou? Se sou eu, ia falar: Pedro, que pontaria ruim que você tem. Ah, mas aqui embaixo, rapaz. Não sabe nem usar uma espada? Mas Jesus não. Vai e abençoa até os inimigos. Cura até os inimigos. Ele vai fazer isso o tempo todo, não? Ele vai fazer isso, vai mostrar o seu amor. Não vai reagir. Não vai abrir a boca, não vai murmurar, não vai reclamar. Olha, gente, eu estou desesperado, preocupado, porque nós murmuramos muito a troco de nada. Meu Deus do céu! Como a gente murmura por qualquer coisinha, gente, pelo amor de Deus. Jesus não vai abrir a boca. Ele poderia responder. Quando vieram as falsas testemunhas, ele podia gritar: é mentira! Nunca falei isso! Ele fica calado. Estão difamando ele, caluniando, dando falso testemunho. Ele fica calado. Maltratam ele. Ah, se me dessem aquela surra, eu ia dizer: miserável, um dia você vai ver só quando eu voltar. Se sou eu, não é? Mas Jesus Cristo, apesar de todo o sofrimento, ali na cruz, antes de morrer, ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque ele morreu por todos os pecadores. Ele morreu até pelos ingratos e maus. Ele morreu para os que não merecem. E ele morreu sem nenhuma garantia de que nós o receberíamos. Jesus poderia ter dito naquela hora que ele estava orando: Pai, eu aceito morrer então, desde que o João Ribe me garanta que ele vai me receber como único Salvador. Se o João Ribe não garantir, eu não vou morrer, não. Eu só aceito morrer na cruz se o seu Antônio garantir que um dia ele vai entregar a vida para mim. Senão, não. Jesus não tinha qualquer garantia.
de que um dia você entregaria a vida para Ele. Por isso que a palavra diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui começou o sacrifício de Jesus. E Ele foi em frente, porque Ele era uma oferta viva. E você vê uma coisa, não é? Na mesma cidade, no mesmo lugar, onde Abraão ofereceu seu filho Isaque, mas Deus não deixou, Jesus Cristo vai e se oferece como sacrifício por nós. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ficar todos de pé. Não tem outro jeito. Ó, sabe o que diz Apocalipse 22:14? Diz o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Bem-aventurado quem tem Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você prestar atenção nisso que Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Ele está usando o verbo de uma maneira estranha. Porque se o Pai fosse outra pessoa, Ele diria: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Ele e o Pai são um só. Se eu digo para o seu Antônio: seu Antônio, vai ali. Vai lá, seu Antônio, por favor. Olha lá, estou usando o verbo vai, ele vai. Agora se eu digo: seu Antônio, vem aqui. Para quem que... Onofre? É Onofre? Estou te chamando de Antônio a viagem inteira, agora que eu estou sabendo que teu nome é Onofre. Hein? Mas quando eu falei: Onofre, vem aqui. Ele veio? Vem. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Jesus é Deus encarnado. É o único Salvador. Você tem que recebê-lo, você tem que servi-lo e ser fiel até o fim. E estar disposto, disposta a ser discípulo de Jesus. O que foi que ele disse? O que foi que ele falou? Se qualquer de vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pegue a sua cruz e siga-me. Vem atrás de mim. Amém? Só que você segue Jesus com a tua cruz, mas quando chega no Monte Calvário, é Jesus quem morre nela, não é você. Você carrega a cruz como Simeão carregou para Jesus. Mas quem morre nela é Jesus, não é você. Para te livrar de todo sofrimento. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Vamos fazer uma oração agora. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Este era o lugar de oração preferido do Senhor Jesus. Ele costumava vir para cá. E aqui nós oramos ao Senhor para dizer: te serviremos, te adoraremos e estaremos contigo todos os dias da nossa vida. E pedimos que o Senhor nos guarde e nos dê condição de te servir até o último segundo. O último segundo pode ser o dia da nossa morte, ou pode ser o dia da tua volta, quando começa o arrebatamento dos salvos. Mas nós queremos, pelo sangue que começou a ser derramado neste lugar, pelo sangue puro e carmesim, ter a garantia de que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque quem tem o seu nome naquele livro não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Abençoa cada pessoa, cada membro desta caravana e cada pessoa que no Brasil e em Portugal está assistindo esta mensagem. Abençoe igualmente cada uma destas vidas, no nome santo do teu Filho Jesus, o nosso único Salvador. Assim seja feito. Amém. Amém? Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.